Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Eu já ia esquecendo de colocar o meu óculos. O hábito de usar pouco faz com que às vezes a gente acabe se esquecendo. Irmãos, o tema da lição de hoje é revolta no anfiteatro. O anfiteatro, como nós sabemos, irmãos, era como se fosse uma arena ou uma espécie de campo de futebol, só que, claro, com uma proporção de tamanho menor. Mas ali tinha-se muitas festividades, as festas esportivas, era ali que acontecia. E lamentavelmente também acontecia ali muitas mortes através de pessoas que eram colocadas para serem devoradas pelos leões, pessoas que eram colocadas fogo e ateavam ali para saírem pegando fogo, enfim. Nesse momento em especial, essa revolta que aconteceu veio decorrente a descredibilidade que tomaram conhecimento pelos apóstolos, especialmente por Paulo, pelo fato de mostrar que Diana, a deusa de Efésios, ela era totalmente desprovida de poder. E aquilo fez com que Demétrio causasse um grande levante. É interessante porque, de acordo com a crença, a deusa Artemis dos gregos, ela era representada como a deusa caçadora ou a deusa da caça, onde em sua ilustração ela estava com um arco e flecha em sua mão e do outra mão estava segurando um animal, poderia ser um cervo ou um cachorro, demonstrando que ela tinha grande poder na caça, era a deusa dos caçadores. E para os romanos, ela era retratada como a deusa da fertilidade. Então, muitas vezes você vai encontrar duas imagens da deusa Diana. Uma delas é através dessa representação que eu lhe falei, que era um arco e flecha e um servo segurando o servo pelo chifre, né? O servo, aquele animal, não servo com S, mas um servo com C, feito um veado, melhor dizendo. E o outro, que era considerado como a deusa da fertilidade, inclusive mulheres devotavam a ela suas orações quando estavam em momento de parto. E a representação da deusa dos romanos, ela era através de pelo menos cerca de 20 seios em seu corpo. E ali representava como uma grande fertilidade vista pelos romanos também. Então essa entidade, irmãos, ela era muito respeitada. Existia um templo chamado Templo de Diana em Éfeso. E ele era de fato extremamente magnífico, né? Todo de mármore. E as pessoas ali idolatravam com grande força. Porém, diante dessa situação, Paulo agora chega até ali e quando todos tomam conhecimento da situação, e especificamente, perdão, Demétrio, quando ele toma conhecimento daquilo, ele se aborrece muito. E ao se aborrecer, ele pega ali as pessoas, levam para um anfiteatro. Mas ao levar até ali, o testemunho daqueles homens eram demasiadamente fantásticos. Nada tomaram, falaram, não chegaram a ousar a dizer coisa alguma. Logo, um homem chamado Alexandre levanta-se contra ele e diz assim: olha, não vamos fazer nada contra esses homens. Se por acaso eles tiverem algo de errado, que sejam julgados pela lei e que nada seja feito contra eles, para com que a gente não seja visto como alguém que está causando motim. Logo, eles foram então liberados. Paulo dali, irmão, sai para uma outra cidade. Ele vai para. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se, orou com eles. Perdão. Aqui é o verso, capítulo 20, o verso 1. O texto diz assim: passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Paulo então saiu dali. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? Os apóstolos deixaram ali um grande legado. Foi por essa causa, irmãos, que naquele início que a igreja estava surgindo, e ali no capítulo 19, Paulo realiza o que a gente chama de rebatismo, porque eles eram batizados no batismo de João e não conheciam sobre o Espírito Santo. Bem em seguida, quando a gente lê o livro de Efésios, a gente começa agora a entender com outros olhos por que Paulo fala do Espírito Santo. Porque ele fala que o Espírito Santo é o selo que os garante, tanto no capítulo 1, o verso 13 e 14, como também no capítulo 4, verso 30. Ele enobrece a pessoa do Espírito Santo porque agora eles o conheciam. Eles foram batizados em nome de Cristo porque agora receberam o Espírito Santo. Então, diante dessa situação, diante daquele sermão que Paulo fez, todos ali foram de fato convertidos, né? Muitas conversões.
E aquele povo começou agora a deixar de lado. E como nós falamos ontem, né, levaram ali seus livros de artes mágicas, queimaram tudo. Agora houve de fato uma reforma em seus corações. Sabe? Uma coisa que me chama a atenção aqui. Quando Paulo sai daquela cidade de Éfeso, ele tinha muita tristeza, mas muita tristeza, porque ele sabia que depois daquilo iria surgir pessoas com falsidade para tirar deles a verdade que tivera sido dada. E ele pede para que as pessoas perseverem na fé. O texto aqui, olha, termina dizendo o seguinte, capítulo 20, e o final do verso 36 a 38 diz assim: quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Isso aqui que Paulo descreve é logo no início, aqui no verso 17, quando ele chega a dizer que ele não iria mais ser visto por eles. Aqui no capítulo 20, o verso 17, Paulo reúne ali alguns anciãos, começa a falar e diz assim, olha, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus quanto para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus, tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as suas cidades. Tenho pela frente uma prisão e sofrimento, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo, a dar testemunho das boas novas de graça, das boas novas da graça de Deus. Portanto, e aí é um conselho que ele chega a dizer, ó, portanto, cuidem-se de si mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. É notório, irmãos, o quanto Paulo enobrece o Espírito Santo, o quanto ele faz menção do Espírito Santo. E aqui ele deixa esse recado. Ao sair daqui, ele chega a descrever com lágrimas, diz assim, ó, nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês, portanto, vigiem. Sabe, esse deve ser o nosso legado. Devemos estar alertas e vigiar. Cristo está às portas. Paulo saiu dali da cidade de Éfeso com a convicção de que eles pastoreassem, que eles continuassem a levar avante a tocha da salvação. Hoje nós temos a mesma tocha também. Devemos dar continuidade àquele que de fato foi iniciado por Deus. Somos discípulos para fazer discípulos e que em Cristo, quando Ele voltar, todos iremos nos reunir e aí com Ele, com os braços abertos, agradecer pela honra e pela atuação do Espírito Santo a nos manter firmes na fé até com que Ele volte. Então, fica aqui o meu apelo. Persevere na sua fé. Assim como Paulo perseverou com o povo de Éfeso naquele tumulto e o povo então perseverou, depois ele escreve a sua carta, já bem distante, porque ele sabia que não mais poderia voltar ali. Assim seja conosco também. Nós temos, irmãos, uma carta linda de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa carta deve ser de fato lida e vivenciada a cada dia, para que dessa forma possamos honrar e bendizer o seu nome e viver com perseverante fé até que ele volte. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo entusiasmo, pelo incentivo que Paulo nos deixou através das mensagens ditas para os anciãos de Éfeso, como também para todos os seus discípulos que ali residiam. Peço a Ti, Senhor, que todos os Teus filhos que estão ouvindo esse vídeo possam levar com seriedade o propósito de andar ao Teu lado e que muito em breve, todos nós possamos estar contigo para nunca mais nos separar. Perdoa nossos pecados, permanece conosco e dá-nos a bênção da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia, um ótimo estudo e até amanhã, com a graça e a bondade de Deus, para o nosso próximo estudo, se Deus quiser.